Bom dia pessoal, hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta quinta. Mas antes, vamos dar uma conferida na lista dos jogos de terça-feira. Na nossa lista estava o BEC Liverpool. O Liverpool atropelou a equipe do Manchester United, fez 4-0, poderia ter sido mais gols da equipe do Liverpool. O Manchester United sem o Cristiano Ronaldo. Se olhar aqui o gráfico, vai ver que o Liverpool dominou totalmente a partida. As estatísticas do jogo, o Liverpool finalizou 5 vezes a gol. A equipe do Manchester United finalizou apenas 2 vezes durante os 90 minutos. E na nossa lista estava também o BEC Real Betis e não bateu esse BEC. A equipe do Betis foi muito mal nesse jogo. A equipe do Elche acabou fazendo um gol no final do jogo ali e acabou me salvando porque eu estava no over mais de 1 nesse jogo e acabou devolvendo a minha stake, me livrou do red, esse gol do Elche. Dando sequência, tivemos aqui o Villarreal. O Villarreal venceu aí, fez 2 gols logo no início do jogo. Esse jogo eu não coloquei na nossa lista, mas foi um jogo aí que eu achava que a equipe do Villarreal fosse ter mais dificuldade para vencer, mas acabou vencendo aí com uma certa facilidade. E pela Copa do Brasil, tínhamos o Lei CSA e bateu no segundo tempo a equipe do América Mineiro, fez 3 gols e abriu uma boa vantagem para o jogo de volta. Tinha também o BEC Bahia, a equipe do Bahia jogando em casa contra o Azures do Paraná. A equipe paranaense marcou muito bem a equipe do Bahia. O Bahia teve posse de bola, mas não foi suficiente para furar a retranca da equipe paranaense e acabou ficando no 0-0. E não bateu também na nossa lista esse BEC Bahia. Fluminense e Vila Nova. O Fluminense também estava na nossa lista de BEC, uma odd de 1,36 e o Fluminense quase perdeu esse jogo. Jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. Saiu perdendo o jogo por 1-0. No início do segundo tempo tomou um 2-0. Aqui eu quase peguei o over mais de 2, mas não deu tempo essa odd chegar a 2. Esse gol saiu aos 57 e eu acabei ficando de fora e não fiz mais nada nesse jogo. Aí aos 67, com um gol de pênalti ali, um pênalti bem duvidoso, o Fluminense conseguiu diminuir e voltar para a partida. Aos 72 empatou o jogo e aos 88, já no finalzinho do jogo, Dom Fredon foi lá e virou o jogo e vitória do Fluminense por 3-2. Então a nossa lista de terça-feira ficou aí com 3 acertos e 2 erros. Acertamos o BEC Liverpool, o Lei CSA, o BEC Fluminense e erramos o BEC Betis e o BEC Bahia. Vamos agora para as análises dos jogos desta quinta-feira. Começando com a Premier League, temos Burnley contra o Southampton. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Burnley perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. A equipe do Southampton vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória nos últimos 5 jogos. É o 12º colocado contra o 18º. Jogando em casa, a equipe do Burnley ocupa a 17ª colocação. Em 15 jogos, venceu apenas 3, empatou 6 e perdeu 6. Marcou apenas 13 gols, menos de 1 gol por jogo, jogando em casa e sofreu 20 gols. Jogando fora de casa, a equipe do Southampton ocupa a 15ª colocação. Em 15 jogos, venceu apenas 3, empatou 5 e perdeu 7. Marcou 17 gols e sofreu 32. As últimas partidas entre eles, a equipe do Southampton leva vantagem, venceu 2 e empatou 1. O Burnley vem de empate contra o West Ham fora de casa e a equipe do Southampton vem de vitória diante do Arsenal na última rodada. Esse vai ser um jogo bem complicado, eu vou ficar fora. Temos também La Liga, temos 4 partidas, Espanhol e Rayo Vallecano. É o 12º contra o 14º, é um jogo bem complicado. São 2 equipes que estão na parte de baixo da tabela. Jogando em casa, a equipe do Espanhol ocupa a 7ª colocação.
Em 16 jogos, venceu 9, empatou 4 e perdeu 3, marcou 23 gols e sofreu 16. Jogando como visitante, a equipe do Raio Vallecano ocupa a 19ª colocação. Em 15 jogos, venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu 11, marcou apenas 10 gols. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Raio Vallecano leva vantagem, venceu os 4 jogos mais recentes. A equipe do Espanhol vem de derrota para o Atlético de Madrid e a equipe do Raio Vallecano vem de derrota para o Alavés, o lanterna do campeonato. Eu vou ficar fora desse jogo também, vai ser um jogo bem complicado. São duas equipes fracas tecnicamente, então eu vou ficar fora. Levante e Sevilha é um jogo bem interessante, o Sevilha ocupando a 3ª colocação contra o Levante, que ocupa a 19ª colocação. Essa odd de 2,10 para o Sevilha é bem interessante para pensar em buscar alguma coisa em back. Jogando em casa, a equipe do Levante ocupa a 19ª colocação. Em 16 jogos, venceu apenas 3, empatou 7 e perdeu 6, marcou 21 gols e sofreu 25. Jogando como visitante, a equipe do Sevilha ocupa a 5ª colocação. Em 16 jogos, venceu 5, empatou 8 e perdeu 3. É uma equipe que também vence pouco fora de casa. Marcou 16 gols e sofreu 9. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Sevilha leva vantagem, venceu os últimos 4. O Levante vem de vitória fora de casa, venceu o Granada por 4-1. E a equipe do Sevilha vem de derrota em casa, perdeu para o Real Madrid. A equipe do Sevilha, jogando fora de casa, não costuma fazer muitos gols. Eu vou ficar fora desse jogo, mas aqui no ao vivo é para buscar alguma coisa em back Sevilha. Dando sequência, temos Cádiz contra o Atlético Bilbao. A equipe do Atlético começou bem o campeonato, mas nos últimos 5 jogos vem aí com apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Cádiz ocupa a lanterna do campeonato. Em 16 partidas, venceu 2, empatou 8 e perdeu 6. Marcou 13 gols e sofreu 20. Jogando fora de casa, a equipe do Bilbao ocupa a 10ª colocação. Em 16 jogos, venceu apenas 3, empatou 9 e perdeu 4. Marcou apenas 11 gols e sofreu 14. Nos últimos jogos entre eles, são 2 vitórias para cada lado. O Atlético Bilbao venceu em casa por 1-0, perdeu em casa por 1-0, venceu fora de casa por 4-0 e perdeu em casa por 1-0. Tem 2 derrotas em casa para o Cádiz. O Cádiz, como eu já havia falado, vem de vitória diante do Barcelona por 1-0 e a equipe do Bilbao vem de derrota para o Celta de Vigo, jogando em casa. Eu vou ficar fora desse jogo também, não dá aqui para sugerir nada, nem de back para nenhum lado. Lei também, talvez um lei Cádiz, mas essa odd já passando da casa dos 3,20. O over tô fora, não tem chance nenhuma de colocar over nesse jogo, pode ser que saia, mas os times são bem under, não fazem muitos gols. Real Sociedad e Barcelona talvez seja o jogo mais interessante da tarde desta quinta-feira. A equipe da Real Sociedad vem aí de 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. O Barcelona nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu a última partida. Jogando em casa, a equipe da Real Sociedad ocupa a 6ª colocação. Em 16 jogos venceu 9, empatou 5 e perdeu 2. É um time que jogando em casa é até forte, só que marcou apenas 12 gols e sofreu 6. É uma equipe que marca poucos gols, mas também sofre poucos gols. Jogando como visitante, a equipe do Barcelona ocupa a 2ª colocação, atrás apenas do Real Madrid. Em 16 partidas, venceu 7, empatou 7 e perdeu 2. Marcou 28 gols e sofreu 18. As últimas partidas entre eles, o Barcelona leva vantagem, são 3 vitórias e 1 empate. A equipe da Real Sociedad vem de um empate em casa por 0-0 contra o Real Betis. A equipe da Sociedad é uma equipe forte em casa, mas
quando pega os times mais fortes, acabou não vencendo, foi goleado pelo Real Madrid por 4-1, empatou com o Sevilla e agora joga contra a equipe do Barcelona, que também é uma equipe forte que está brigando na parte de cima da tabela. A equipe do Barcelona vem de 2 derrotas, foi eliminado na Liga Europa, perdeu em casa para o Eintracht Frankfurt por 3-2 e perdeu na última rodada para o Cádiz por 1-0. Eu vou ficar fora desse jogo também. Essa odd de 2,15 do Barcelona justifica a atuação da equipe nos últimos 2 jogos. E esta é uma partida mais para leitura de jogo mesmo, tá ali no ao vivo para tentar buscar alguma oportunidade. Então eu vou deixar fora da nossa lista também. Dando sequência, temos também Campeonato Brasileiro da Série B. Grêmio e Guarani, 2 equipes que não começaram bem a competição. A equipe do Grêmio começou com um empate e uma derrota. O Guarani começou com a derrota e um empate. Os últimos jogos entre eles, o Grêmio venceu as 2. O Grêmio vem de 0-0 e perdeu em casa por 1-0. E o Guarani estreou com derrota de 1-0 e vem de um empate em 0-0. O Grêmio é uma equipe que tem tudo para vencer esse jogo e precisa vencer, mas não vem jogando muito bem. E eu vou deixar fora da nossa lista, não tem convicção nenhuma para colocar aqui o Grêmio no back pelas últimas atuações e também para colocar essa partida no mercado de gols, no over 2,5, é muita loucura. A equipe do Guarani nos últimos jogos é 0-0, é perdendo de 1-0 ou empatando em 1-1. O Grêmio não é uma equipe que vem fazendo muitos gols também, então eu tô fora dessa partida. Londrina e Novo Horizontino. A equipe do Londrina estreou com uma boa vitória diante da equipe do Náutico, venceu por 2-0, mas foi derrotado na última rodada, perdeu para o Criciúma jogando fora de casa. E a equipe do Novo Horizontino estreou apenas na segunda rodada e empatou contra o Vila Nova em 0-0. As últimas partidas do Londrina vem aí de derrota, como eu havia falado, perdeu para a equipe do Criciúma e venceu na estreia a equipe do Náutico por 2-0. É uma equipe que fez um campeonato estadual bem razoável, não chegou às finais, mas foi eliminada aí pelo Atlético Paranaense. Já a equipe do Novo Horizontino fez um péssimo campeonato estadual, mas não deve levar muito em consideração agora mais os jogos do campeonato estadual, já acabou e é outro time. A equipe do Novo Horizontino contratou muitos jogadores, se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, vamos para o campeonato sueco e vamos pegar o jogo Värnamo contra o Malmö FF. A equipe do Malmö vem de vitória, venceu o AIK na última rodada, enquanto a equipe do Värnamo vem de 2 derrotas e um empate em 3 jogos do campeonato sueco, que está na 3ª rodada. O Malmö ocupa a 3ª colocação e o Värnamo ocupa a 14ª colocação. Os últimos jogos entre eles, o Malmö venceu os 2 jogos. O Värnamo vem de derrota, foi goleado na última rodada por 4-1 e a equipe do Malmö venceu o AIK por 3-0. E nesse jogo eu vou buscar o back Malmö FF. Dando sequência, temos também Copa do Brasil, Atlético Goianiense contra a equipe do Cuiabá. A equipe do Atlético Goianiense vem de uma derrota fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, perdeu por 4-0 para a equipe do Red Bull Bragantino, e o Cuiabá perdeu em casa pelo Brasileirão também para a equipe do Fluminense. Os confrontos entre eles, o último jogo foi 0-0, jogando em Goiânia. E aqui eu vou buscar também esse back Atlético Goianiense, mas esse vai ser um back mais difícil. São 2 equipes da mesma região, estão sempre se enfrentando pela Copa Verde, pelo Campeonato Brasileiro. Então vai ser bem mais difícil, mas eu vou para esse jogo para buscar esse back Atlético Goianiense. Lembrando mais uma vez para vocês que essa lista não é para fazer a aposta no início do jogo e deixar até o final para ver se vai bater ou não. Essa é a nossa pequena lista dos jogos de quinta-feira. Ficou aí apenas o back Malmö e o back Atlético Goianiense. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!